Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 de Introdução ao Direito Penal. Já vimos em momentos anteriores conceito, seu aspecto formal e material, a importância dele na proteção dos bens jurídicos e na limitação do Estado. E agora chegamos em uma classificação enciclopédica, uma classificação doutrinária, certo, do direito penal. Lembrando que doutrina nada mais é do que as obras, do que são as obras escritas por autores, por estudiosos do direito e que vão criando conceitos que nos auxiliam na construção do conhecimento junto com os alunos, promotores, juízes, advogados, operadores do direito num sentido amplo. Tá bom? Pessoal, o direito penal tem uma classificação muito importante que eu preciso que vocês anotem. O direito penal ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser chamado de direito penal objetivo e direito penal subjetivo. O que é o direito penal objetivo? Objetividade, clareza, aquilo que é para você é para mim. O que é fogo? Fogo é a mesma coisa para mim e para você. Isso é o objetivo. O que é uma faca? Faca para mim e para você é a mesma coisa. Objetivo. O que é o direito penal objetivo? São as normas e suas respectivas sanções. Ou seja, é o crime e a pena. Isso é direito penal objetivo. E o que é direito penal subjetivo? Aí vem uma outra parte. Pessoal, o que é motivo fútil? Ah, professor, é um motivo banal, um motivo chamado de ignóbil. Mas o que é fútil para você pode ser que não seja fútil para mim, ou vice-versa. Isso é subjetivo. Então para pensar comigo. Direito penal subjetivo é o jus puniendi, que é o direito de punir do Estado, e ele é subjetivo. Sabe por quê? Porque o Joãozinho pode ter sido processado, você ter plena certeza que ele é culpado e o juiz absolveu. O juiz, funcionário do Estado, que vai aplicar o direito ao caso concreto, agiu de maneira subjetiva ao analisar aquele processo. Então, direito penal objetivo, crimes e penas, direito penal subjetivo, jus puniendi, é o direito de punir o Estado. Mas não para por aí a classificação. O direito penal ainda pode ser comum ou especial, e aqui tem uma pegadinha. Preste atenção. Direito penal comum é o Código Penal brasileiro. Só que presta atenção, o Código Penal brasileiro ele é dividido em parte geral e parte especial. Então você tem que tomar um cuidado, porque quando eu falo do direito penal, do Código Penal parte especial, eu ainda estou falando do direito penal comum. Lembre que o direito penal pode ser comum ou especial, mas esse especial não é esse que eu estou falando. Tá vendo? Comum é o Código Penal, parte geral e parte especial. E o especial? Direito penal especial, a doutrina se divide. Alguns dizem que seria só o direito penal militar, aplicado aos militares, ou só o direito penal eleitoral, ou só... E a outra parte da doutrina diz que qualquer legislação que crie normas que não estejam no Código Penal, parte geral e parte especial, é o direito penal especial. Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas e tantas outras, tá? Terceira parte que a gente tem que classificar aqui. O direito penal ainda pode ser, anota lá, substantivo ou adjetivo. Substantivo é o direito penal propriamente dito. É o que nós vamos estudar ao longo dessas aulas. E o direito penal adjetivo é o direito processual penal. É a forma pela qual o Estado tem que passar para lhe permitir o contraditório e a ampla defesa e permitir que você, ao final de toda essa caminhada, seja absolvido ou condenado. Então, se eu falar para vocês, senhores, que alguém incorreu no crime de homicídio, matar alguém, pena 6 a 20 anos, eu posso tranquilamente classificar essa conduta como um direito penal objetivo, como um direito penal comum, pois homicídio está no Código Penal, e um direito penal substantivo. Tá vendo? Ao longo do tempo, o juiz utilizará do direito penal adjetivo, que é o processo, para aplicar o direito penal subjetivo, que é o jus puniendi. Deu para compreender? Espero que sim, tá? Passando essa classificação de objetivo e subjetivo, comum e especial, substantivo e adjetivo, nós entramos ainda no direito em 3 áreas de estudo.
E dentre as 3 áreas de estudo, nós temos a chamada dogmática penal. Anota aí, dogmática penal. O que é a dogmática penal? É a área do direito que trabalha na interpretação das normas. É a área do direito que trabalha na sistematização do código, na aplicação lógico-racional do direito. É o que nós vamos fazer ao longo de todas as nossas aulas. Eu vou ensinar vocês a interpretar a norma. Eu vou ensinar vocês a entenderem por que o código classificou como lesão corporal leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Olha como ele sistematizou de maneira correta, como há uma aplicação lógica do direito penal. Porque toda lesão corporal, quando ela é resultado com morte ou quando ela é grave, ela passou por essas etapas. Ela foi leve, grave, gravíssima e resultado morte. O legislador cuidou disso. Então a primeira área de estudo é a dogmática penal. A segunda área se chama política criminal. Ela é uma análise crítica do direito posto, visando ajustá-lo aí aos ideais jurídico-penais da sociedade ou de justiça. Quer um exemplo clássico de área da política criminal? Foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, algum tempo atrás, quando resolveu dizer que a pessoa que fosse condenada em primeira instância teria, que fosse condenada em segunda instância, no Tribunal de Justiça, teria que cumprir sua pena preso. Foi o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em primeiro grau, confirmar uma condenação em segundo grau, muito embora ele ainda pudesse recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, o STF mandou prender. Porque aí vem uma análise crítica do direito, porque eles estavam dizendo, se não houver essa prisão, as pessoas ficam com sensação de impunidade, então tem que prender. Com o passar do tempo, perceberam que esse posicionamento era injusto. E a política criminal foi lá e readaptou. Não, deixa o pessoal recorrer até a última instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. Automaticamente pararam os recursos. Pararam as prisões e iniciaram os recursos para Brasília, entendeu? Isso é política criminal, é olhar o direito com um ponto de vista crítico, positivo ou negativo. E por último, a terceira área de estudo é a criminologia. A criminologia estuda casos explicativos. Diz assim, é um estudo causal explicativo do fenômeno criminal. Estuda as causas do delito, para posteriormente responder a esse fenômeno com uma forma de preveni-lo e controlá-lo. Não entendi, professor. A criminologia visa estudar as localidades, onde está acontecendo maior a criminalidade, em tal localidade. Por que a violência doméstica contra a mulher está aumentando? Eles estudam os crimes específicos para tentar achar um meio de controlá-los e preveni-los. Isso é a criminologia, tá bom? Nas áreas de estudo, então, nós tivemos a dogmática penal, a política criminal e a criminologia. Pois bem, depois eu trouxe para vocês ainda, senhores, a relação do direito penal com outras disciplinas. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para a gente visualizar. Mas, por exemplo, tá? O direito penal e a filosofia do direito. Certo? Qual é a relação entre um e outro? É que a filosofia cria conceitos básicos, categorias fundamentais, ela cria, na verdade, uma sustentação para a própria criação da norma. A filosofia tem um papel muito importante, principiológico, de princípios, para que nós possamos criar as normas penais e as normas penais sejam adequadas, corretas à aplicação. Tá? Filosofia do direito. Teoria geral do direito, que o pessoal do primeiro período da faculdade tem. Na maioria das faculdades tem essa disciplina. Traz conceitos e institutos jurídicos válidos para todos os ramos e aí, inclusive, podemos relacionar aí com o direito penal. Então vem a parte conceitual. O papel da teoria geral do direito é dar o conceito, o beabá, para a galera que entrou no direito, para que possa começar a compreender o meu linguajar. Certo? Para não ficar falando aquele português comum, coloquial, e sim um português jurídico. Algo, na verdade, voltado para a área que nós e que vocês optaram em seguir. Tá? Temos ainda a sociologia jurídica, que tem por foco, certo, analisar o fator social, movimentos sociais como MST, movimentos de exclusão,
movimentos de inclusão dos deficientes, movimentos de inclusão, por exemplo, de cotas para os negros nas universidades. Olha só, isso é papel da sociologia jurídica, relacionada com o direito penal, aí se avalia também essa colocação. Direito constitucional. Pessoal, eu vou até dar um tempinho aqui para vocês me responderem, mas qual é a relação direta, pergunta de prova, de concurso, qual é a relação direta entre o direito penal e o direito constitucional? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Qual é a relação direta do direito penal com o direito constitucional? O direito penal, dependendo do seu resultado, tira um dos direitos fundamentais que você tem, que é o direito à liberdade. Cometeu uma besteira na sociedade, o direito penal vem e diz, vem cá, e põe atrás das grades. Peraí, mas você restringiu a liberdade dele? Restringi, mas a liberdade dele é um direito fundamental. Mas eu sou o direito penal e eu posso retirar a tua liberdade caso você não saiba se comportar em sociedade. Olha só a relação. Top, né? Então o direito penal e o direito constitucional. Depois temos a relação do direito administrativo, né? Que são, na verdade, leis aplicadas através de agentes da administração. O direito administrativo está em que sentido ligado ao direito penal? São agentes, né? Delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, oficial de justiça. Eles praticam atos administrativos, eles são nomeados pelo direito administrativo, eles são investidos no cargo pelo direito administrativo e recebem um poder, um manto do Estado ou da União para que apliquem o direito, para que tirem uma criança que está nas mãos de um pai que não cuida, para que deem uma criança de uma família para outra no Instituto da Doação, para que tire você do imóvel que não está pagando aluguel, para que prenda você, para que solte você, para que condene você, para que absolva você. Olha que loucura! Tudo através de uma função que veio lá do direito administrativo, tá? E o direito civil? O direito civil regula uma série de coisas. Nas relações entre eu e você, numa compra e venda, você pode terminar num cheque sem fundo. O cheque sem fundo pode caracterizar o estelionato. Eu me casei com você, mas eu já sou casado. Caraca, então eu tive a bigamia, ou seja, a relação direito civil regulamenta o casamento, o direito penal regulamenta a parte do direito do crime. Tá vendo a relação com o direito civil e tantas outras. O processo penal, que nós já falamos, né, que é o direito penal adjetivo, qual é a relação dele com o direito penal? Pessoal, sem processo penal, não tem por que existir o direito penal. Porque ele seria a chamada letra morta da lei. Vou aplicar como isso se eu não tiver o processo? O processo, o direito penal, é como se fosse um carro. E o processo penal é como se fossem as ruas. Só que para você chegar do ponto A ao ponto B, você precisa passar por essas ruas, que são os processos. Então ninguém é culpado até que termine o processo. Vou usar um termo jurídico. Todo mundo é inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Vocês sabiam que o ex-presidente Lula ainda é primário? Ainda tem que ser tratado como inocente? Sabe por quê? Porque ele foi condenado pela Justiça Federal de Curitiba. Ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Ele recorreu ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília. Nesses 3 ele já foi julgado e condenado. Mas ele ainda tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Enquanto não acabarem todos os recursos dele, ele é primário. Olha a importância do processo para se aplicar o direito ao caso concreto. Fechou? Finalizando, temos daí a figura ainda do direito empresarial. O direito empresarial, as relações de empresa, de falência, crimes praticados enquanto a pessoa está no estado de falência, no estado de recuperação judicial e extrajudicial, que são questões ligadas ao direito empresarial. Direito internacional penal, as relações que o Brasil tem com outros países, crimes de guerra, o direito penal internacional. Nós temos um Tribunal Penal Internacional que regulamenta crimes praticados nessa natureza. Medicina legal, olha, até a medicina veio se meter no direito. Claro, se eu bater em você e deixar lesões, é um médico legista que precisa avaliar isso. Se eu estuprar alguém,
que era virgem, por exemplo, é um médico legista que tem que verificar o rompimento do ímen. Se eu der 3 tiros na pessoa, é um médico legista que tem que avaliar o cadáver no Instituto Médico Legal para dizer a causa da morte. Vai que essa pessoa não morreu dos tiros, mas morreu de um veneno que havia tomado pela manhã. Tá vendo? Então a medicina legal vem, obviamente, avaliar tudo isso, para auxiliar o direito penal. Ainda, nós temos a psiquiatria forense, que estuda os distúrbios mentais, que podem afetar o direito penal 2 na hora da aplicação da pena, porque se você não tem discernimento, nós vamos tratar isso nas aulas lá na frente, um pouquinho, e depois para outra parte do direito. Nós temos a chamada ainda criminalística, que é a chamada polícia científica, tá? Que faz a avaliação, faz a investigação. Dentro da criminalística, pessoal, vocês vão encontrar ainda dentro da criminalística, não é outra área, localística, balística, é o estudo do local do crime, o estudo das munições que foram efetuadas. Criminalística é o papel da investigação para tentar encontrar os autores. Depois a criminologia, que nós já mencionamos como área de estudo, e agora ela vem complementar o direito de que forma, Estudar os fenômenos, estudar as causas da criminalidade, estudar a personalidade do delinquente. Eu vou dizer para vocês que ao longo de quase 18 anos advogando na área criminal, atendi diversos clientes que praticaram ou que foram acusados de praticar crimes sexuais. E o mais engraçado de tudo é que eles apresentam aparentemente o mesmo perfil. É uma avaliação criminológica desse agente, tá? Por fim ainda, temos a biologia criminal, o estudo, na verdade, do fenômeno individual, como crime, ocupando aí na questão do aspecto físico, fisiológico, psicológico, distribui-se aí na antropologia, na psicologia, na endocrinologia criminal, distúrbios da tireoide, por exemplo, podem causar a prática. Então, a biologia criminal existe, e tem suporte. Temos a antropologia criminal, que vai dar o suporte aí, da estrutura do agente. Tínhamos um autor lá chamado César Lombroso, que fez um levantamento na época e ele acabou sendo tido como louco, afastado, porque ele queria definir os delinquentes por características físicas. Então ele dizia, o agente que tem uma orelha assim pratica furto. E ele começava a encontrar vários agentes praticando furto que tinham a orelha assim. Até que ele encontrou um que não tinha a orelha assim. Mas aí ele dizia, não, mas não é possível. Entende? Ele queria definir o criminoso por uma característica física. Não deu certo. Não deu certo. Ele não conseguiu. Isso não é 100%. A personalidade, o modo de agir que eu mencionei agora dos estupradores, geralmente é o mesmo, mas não a característica física, como o César Lombroso queria na antropologia criminal. Tá? A psicologia criminal eu mencionei já, o trabalho do psicólogo, sensacional, importantíssimo. Tanto para auxiliar o acusado quanto para auxiliar a vítima, tá? A endocrinologia, no tocante, na verdade, geralmente, a questão das glândulas e assim relacionados aos homens, é mais uma área, na verdade, que a gente tem como exemplo para fechar essa parte da introdução ao direito. As áreas que têm relação com o direito penal. Beleza, pessoal? Então, fechando nossa terceira aula ligada à introdução ao direito penal, espero que vocês tenham compreendido. Se não, assistam novamente as aulas e eu fico à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.